Vamos voltar para cá, começar com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos conversar com Márcio Sete Fortes, que é ex-diretor do Brasil no banco, no BID, no Banco Interamericano. Muito obrigada pela sua presença. Márcio também preside uma associação, o senhor é diretor da Sociedade Nacional de Agricultura. Gustavo Aleixo aqui me salvando, porque eu não tinha notado essa parte, mas é importante ressaltar também porque os produtos do agro são punidos por esse tarifaço. Professor, como é que o senhor vê essas duas decisões americanas? Primeiro, 25% de tarifas pela seção 301, exclusivamente para o Brasil, essa é muito específica, direcionada a nós, e essa outra muito mais ampla, uma outra frente de investigação, da qual o Brasil também fazia parte, mas abarca 60 países ao todo e nos pune com mais 12,5%. Qual é o objetivo dessas duas tarifas, dessas duas investigações, ou elas têm objetivos diferentes e, portanto, devem ter respostas diferentes? Bem, bom dia, muito bom dia, um prazer estar com todos aqui. E o que pode ser dito e deve ser considerado é que o Brasil, nesse momento, ele tem uma questão que está associada ao entendimento direto com os Estados Unidos, mas também existe uma outra questão, que é uma questão global dos Estados Unidos em termos de ajuste com outros países no que diz respeito a ajustes comerciais que são necessários nesse momento. O que pode ser dito é o seguinte: nós temos dois vieses. Primeiro, uma questão de polarização ideológica. Nós temos algumas diferenças com os Estados Unidos nesse momento, e que isso fique bem claro, porque há aí uma componente política que acaba trazendo prejuízo à componente econômica, e há, por outro lado, uma necessidade dos Estados Unidos, desde o início desse segundo governo Trump, em fazer ajustes necessários, que eles consideram necessários, a uma rearrumação do comércio externo norte-americano. O próprio comércio externo norte-americano vem passando por grandes mudanças, principalmente porque não houve um ajuste definitivo. Veja, nós começamos ano passado com a Lei de Emergência Econômica. Essa Lei de Emergência Econômica trouxe uma tentativa de fazer o ajuste inicial, que era o nosso chamado tarifaço aqui no Brasil, que nós assim apelidamos de tarifaço. A Suprema Corte norte-americana entendeu que o mecanismo de fast track feito diretamente pelo presidente americano não teria validade, e ainda criou para o executivo norte-americano um problema adicional, que é agora fazer a restituição de tudo aquilo que foi pago indevidamente em termos de tarifas recolhidas, e o que precisou ser feito é trocar a seção de lei específica de comércio exterior. Então, daqui a pouco, eles vêm com uma nova lei, uma nova seção, para poder trazer novas aplicações tarifárias, como aconteceu com a 122. Quando aconteceu isso com a seção 122, nós tivemos a aplicação de uma tarifa nova, uma tarifa de 10% a 15% que foi aplicada, e que tem validade de 5 meses sem que o Congresso norte-americano seja consultado. Bem, dito isso, o que acontece é que nós chegamos agora ao final desses 5 meses. Existe aí, então, uma nova seção sendo aplicada de outra lei de comércio exterior, que é a 301, e enquanto a de emergência econômica trazia, lá atrás, no ano passado, trazia alguns objetivos específicos, a 122 trabalhava com objetivos direcionados a questões associadas a balança de pagamentos. A 301 ela é muito clara no seu objetivo. A 301 ela é punitiva, a seção 301 traz investigações amplas que tratam de prejuízos a produtos e produtores norte-americanos, empresas norte-americanas que se sintam lesadas em terceiros países. E a seção 301, além de ser bastante ampla no seu quesito de
tópicos que são tratados, ela também não tem limites para aplicação tarifária, permitindo aí que os Estados Unidos possam imprimir tarifas diferenciadas e que consideram pedagógicas no sentido de tentar punir países que não conseguem corrigir determinados temas. E esses determinados temas são de origem bastante diversa, como nós vimos, como foi anunciado recentemente. Márcio, é difícil, né, até argumentar, por exemplo, nessa de trabalho escravo, que é super amplo, colocar tantos países utilizando a mesma régua, né? Dificilmente você consegue colocar Brasil e China ou outros países menos desenvolvidos e que se debruçam menos sobre questões trabalhistas nessa mesma base de comparação. Ainda assim, como é que o Brasil pode atuar, já que temos essa realidade da seção 301 nas duas frentes de negociação de investigação? Ainda resta espaço para o Brasil negociar ou você acha que essa tarifa de 37,5%, as duas somadas, 25 mais 12,5%, está dada? Não, existe espaço, mas o espaço não é amplo, porque a 301 trata de alguns tópicos, como, por exemplo, as decisões pretéritas de tribunais superiores no Brasil, que atingiram as chamadas Big Techs. Então, essas decisões são decisões formais, que já foram prolatadas pelo judiciário brasileiro. Isso é um dos tópicos, mas isso também é uma questão que já foi tratada, já foi prolatada. As empresas já tiveram que cumprir as decisões judiciais do judiciário brasileiro. Há questões que são difíceis de ser tratadas, como a questão do PIX, por exemplo, em que os Estados Unidos consideram o Banco Central como gestor do PIX responsável por aquilo que o PIX oferece, ou seja, um serviço que inicialmente é gratuito e que para instituições financeiras que tenham acima de 500 correntistas, haja obrigação de que nos seus aplicativos apareça o PIX como forma principal de pagamentos. Isso estaria lesando outras empresas que oferecem serviços de pagamento digital, que seriam empresas norte-americanas que se sentiriam lesadas pelo uso exclusivo ou preferencial do PIX dado pelo Banco Central. Agora, há realmente tópicos que ainda podem ser discutidos. Esses tópicos são bastante amplos. Um deles é a questão do etanol. O tratamento dado preferencial ao etanol até 2017 foi descontinuado. Os Estados Unidos gostariam que nós fizéssemos uma nova oferta para um tratamento melhor em relação ao etanol. Há um outro tópico que pode ser considerado bastante importante também, que é a questão da propriedade intelectual. O Brasil, isso não é uma novidade, o Brasil sempre foi acusado pelos Estados Unidos de não se esforçar o suficiente para a aplicação de medidas que garantam uma efetiva propriedade intelectual. Então, há margem aí para o Brasil aplicar ou oferecer uma margem mais ampla de proteção ou se comprometer a oferecer margens mais amplas de proteção. E há outro tópico também, que são as tarifas preferenciais que são oferecidas a terceiros países, como tarifas preferenciais oferecidas à Índia, tarifas preferenciais oferecidas ao México, e que os Estados Unidos consideram que são tarifas discriminatórias porque não são oferecidas aos Estados Unidos. E se nós olharmos de uma certa forma, se não estivermos tratando de acordos de complementação econômica ou acordos bilaterais específicos em determinados âmbitos, os Estados Unidos estariam fazendo aí uma alegação de que o Brasil estaria desrespeitando a norma de nação, a cláusula de nação mais favorecida do GATT, onde, ao oferecer benefícios especiais, como tarifas especiais à Índia e México, isso deveria ser estendido a terceiros países, o que os Estados Unidos entendem que não está sendo feito no momento. Então, tanto para propriedade intelectual, quanto para etanol, quanto para tarifas preferenciais para Índia e México, haveria alguma margem discricionária
discricionária para que se pudesse levar adiante alguma negociação para melhorar posições e tentar reduzir essa questão tarifária, o impacto percentual tarifário sobre o Brasil. Agora, a questão associada a trabalho, realmente há aí uma aplicação tarifária de 12,5%, onde fica muito difícil medir o que está sendo chamado de trabalho escravo e o impacto disso em cada economia global. O Brasil acaba entrando na esteira de determinadas acusações e que acaba pagando por isso com tarifas adicionais de 12,5%, somadas àquelas de 25% que foram anunciadas inicialmente como caráter punitivo da seção 301. Márcio, muito obrigada pela sua entrevista ao Mercado Aberto. Volte sempre. Bom dia. Muito obrigado. Foi um prazer estar com todos. Um bom dia.